A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É sempre uma alegria estarmos reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a teologia da prosperidade e a verdadeira fidelidade cristã, a verdadeira mordomia cristã. A aula de hoje é quase que uma denúncia. Eu espero que muitas pessoas, ao estudarem conosco a Bíblia, possam entender que essa chamada teologia da prosperidade, que está infelizmente na moda no mundo evangélico e infelizmente permeando algumas outras, denominações, especialmente igrejas mais tradicionais, também estão embarcando nessa história da teologia da prosperidade, que basicamente ensina o seguinte: quanto mais eu dou a Deus, mais Deus me devolve em troca. É um toma lá da cá. Quanto mais eu devolvo para Deus, quanto mais ofertas e o dízimo, quando eu coloco tudo nas mãos de Deus, em troca, Deus então me cumula de bênçãos. Nós vamos ver dentro da Bíblia, queridos, se isso é verdade ou não. Obviamente, Deus nos abençoa. Nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Mas será que essa teologia da prosperidade tem base bíblica ou não? A palestra de hoje não foi preparada pelo pastor Roberto Mota. A palestra foi preparada pelo doutor Alberto Tim, que foi meu professor no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Ele escreveu um artigo sobre o assunto, nós fizemos aí um resumo do artigo e transformamos o artigo em PowerPoint. Está totalmente disponível no site www.profeciasparotempodofim.com.br. Então, a palestra de hoje é a teologia da prosperidade e a verdadeira mordomia cristã, já disse, baseado no artigo preparado pelo Dr. Alberto Tim. Vou mostrar para vocês, de forma bem resumida, o que ensina a teologia da prosperidade. E vou citar um autor muito conhecido, e que é, no Brasil, talvez o maior defensor dessa falsa doutrina, que é o bispo Edir Macedo. Vejam o que ele diz. Dar o dízimo, entendam bem, não é o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz. O que eu vou ler agora é o que ensina o bispo Edir Macedo, que sintetiza o que a maioria das igrejas que pregam a teologia da prosperidade ensinam por aí. Então vejam o que ele diz, ou o que diz a teologia da prosperidade. Dar o dízimo é candidatar-se a receber bênção sem medida, de acordo com o que diz a Bíblia, sobre os aspectos físicos, espiritual e financeiro. Quando pagamos o dízimo a Deus, Ele fica na obrigação de cumprir a sua palavra. Não está sublinhado no livro. Eu sublinhei para chamar a atenção. Então vejam, quando pagamos o dízimo, quando damos ofertas a Deus, Ele fica na obrigação de cumprir a sua palavra, queridos. Deus pode ser obrigado a fazer alguma coisa? Outro ponto. A palavra de Deus não basta, queridos. Quer dizer, eu preciso então, de alguma forma, colaborar para que Deus coloque sua palavra em prática. Não sei se vocês já viram por aí uma frase muito comum em repartições públicas, por exemplo. Já vi também em ônibus, um adesivo com a seguinte frase:
a minha educação depende da sua. Já viram essa frase por aí? Ou já ouviram alguém dizendo isso? A minha educação depende da sua. Isso é uma tremenda idiotice. A minha educação não depende de ninguém. Ou eu sou educado ou não sou. A minha educação só depende do Roberto Mota. Citei essa frase para mostrar o seguinte. A ideia aqui do bispo Edir Macedo é que quando pagamos o dízimo, Deus fica na obrigação de cumprir a sua palavra. Então é mais ou menos o seguinte. É como se Deus estivesse dizendo, olha, devolvam o dízimo, aí eu cumpro a minha palavra. Quer dizer, a minha palavra depende de vocês. Vocês acham que é assim, queridos? E vocês acham que Deus pode ser obrigado a fazer alguma coisa? Mas essa ideia de obrigar a Deus a fazer uma coisa é muito comum nessas igrejas neopentecostais e no mundo evangélico de modo geral. É muito comum hoje você ouvir pastores orando, pode ser pastor, bispo, pastora, bispa, orando da seguinte maneira: eu determino que tal coisa vai acontecer. Queridos, ninguém pode determinar coisa alguma, a não ser Deus. Eu determino que o Senhor Deus vai te curar. O que é isso, queridos? Eu oro e digo, seja feita a tua vontade. E digo ainda, se for da tua vontade, Senhor. Agora, esse tipo de frase, eu determino, exemplifica de maneira muito clara o que estamos mostrando aqui na frase do bispo Edir Macedo. É que, segundo eles, Deus é obrigado a fazer aquilo que nós estamos pedindo. Porque eu sou fiel. Então, por ser fiel, Deus fica na obrigação agora de me abençoar. Então, ele fica na obrigação de cumprir sua palavra. Repreender os espíritos devoradores, que desgraçam a vida do homem, atuando nas doenças, nos acidentes, nos vícios, na degradação social e em todos os setores de atividade humana. Há uma outra questão interessante. Há um demônio para cada problema hoje. Então o camarada tem problema na coluna. Então é o demônio da coluna. Tem o demônio do câncer, da enxaqueca, da prisão de ventre. O demônio, não é, dos assaltos. O demônio dos maremotos. O demônio dos terremotos. Para cada desgraça, né, o demônio da crise financeira, para cada problema físico, para cada problema social, para cada problema, não é, na natureza, no mundo que nós vivemos, para cada coisa agora tem um demônio. Então é muito comum você ir a uma igreja pentecostal e o pastor, não, isso aí não é a doença, né, é o demônio da coluna. Eu devo ter no mínimo 4 capetas só na coluna então, porque eu tenho cifose, escoliose, lordose. Já que se eu for lá vai ser pior, que vão bater cabelo na minha cabeça e eu vou ficar mais dor na coluna ainda, né? Então, queridos, é o que ele diz aqui. Então, atuando nas doenças, nos acidentes, nos vícios, na degradação social, em todos os setores de atividade humana. É lógico, eu sei, queridos, que o demônio é o causador dos problemas no mundo que nós vivemos. Mas não só o demônio, também os seres humanos, pelas decisões erradas que nós tomamos, como já explicamos numa outra aula. E ele continua. Quando somos fiéis no dízimo, além de nos vermos livres desses sofrimentos, que sofrimentos? Eu volto aqui. Doenças, acidentes, vícios, degradação social em todos os setores de atividade humana. Quando somos fiéis no dízimo, além de nos vermos livres desses sofrimentos, passamos a gozar de toda a plenitude da terra. Queridos, o meu lugar não é aqui. Eu não quero usufruir a plenitude da terra. Eu quero receber a vida eterna. Agora, a ênfase da teologia da prosperidade é uma vida melhor aqui. E eu creio também que cristianismo é uma vida melhor hoje. Mas é acima de tudo a vida eterna. A ênfase deveria ser a nova Jerusalém. A vida eterna. Mas para a teologia da prosperidade, toda a ênfase é dada para esse mundo aqui.
Então vamos gozar toda a plenitude da terra. Então, se eu sou dizimista, eu não vou mais bater o automóvel, eu não vou ficar doente, os meus filhos nunca vão usar drogas, nenhum parente meu vai ser assaltado, nenhuma desgraça vai atingir a mim e a minha família. É isso que ensina o bispo Edir Macedo no livro Vida com Abundância, página 79. O mesmo autor, no livro O Poder Sobrenatural da Fé, páginas 145 a 147, ele acrescenta o seguinte: é claro também que os que são fiéis nos dízimos têm o privilégio de poderem exigir de Deus o cumprimento da sua promessa em suas vidas. E obrigatoriamente o Senhor ter de cumpri-la. Pessoalmente, é o bispo Edir Macedo falando. Pessoalmente, acho mais do que justa a contribuição, quer de dízimos ou de ofertas. Porque quanto mais nós damos, mais Deus nos devolve multiplicado. Não é só o bispo Edir Macedo que ensina isso. A Paz e Vida, a Renascer, essas novas igrejas pregam basicamente teologia da prosperidade. E várias outras, citei apenas 2 ou 3 aqui. Mas a maioria das igrejas neopentecostais prega teologia da prosperidade. E essa ideia começou a permear todo o mundo evangélico e parte também da Igreja Católica Carismática. Vamos ver dentro da Bíblia que essa teologia é completamente contrária à palavra de Deus. Primeiro ponto. Vamos provar que a teologia da prosperidade não tem base bíblica. Primeiro ponto. A teologia da prosperidade distorce o caráter de Deus. Ou seja, apresenta uma imagem irreal da pessoa de Deus. Vou ler alguns versículos bíblicos. Já aparecem os textos no quadro para ganharmos tempo. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Quem está em casa pode acompanhar na Bíblia, ou pode acompanhar no quadro que já aparece na projeção, para nós ganharmos algum tempo. Eu não estou fazendo sermões nas últimas noites aqui. Não fiz nenhum sermão. São aulas. E a aula de hoje é mostrar a verdadeira mordomia cristã e a falsa doutrina da teologia da prosperidade. Vamos lá. Mateus 5:45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Entenda uma coisa, irmãos. Uma grande parte das bênçãos que Deus dá aos seres humanos, dá a todas as pessoas, quer sejam elas boas ou más. O sol, queridos, é uma bênção de Deus ou não? Está aí para todas as pessoas. A chuva é um dom de Deus ou não? Sim. Está aí para todas as pessoas, quer sejam boas, quer sejam más. O ar que respiramos é um dom de Deus ou não? Sim. E é um dom dado para os maus e para os bons. Se você parar para pensar um pouquinho, uma grande parte das bênçãos que o Senhor Deus dá para os seres humanos, dá para todas as pessoas indistintamente, incondicionalmente. Porque o amor de Deus é um amor incondicional. Ele ama as pessoas incondicionalmente. Agora, a teologia da prosperidade ensina que Deus só abençoa o grupo que devolve dízimos e ofertas. Isso apresenta uma ideia totalmente distorcida da pessoa de Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 3, o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus é longânimo para com todas as pessoas. O Senhor Deus quer que todas as pessoas se arrependam, que todas recebam a vida eterna. O Senhor Jesus morreu por todas as pessoas. Então o primeiro ponto é esse. A teologia da prosperidade apresenta um Deus interesseiro.
Um Deus que só abençoa à base de troca. Distorce, então, o caráter do nosso querido, bondoso e amorável Deus. O segundo ponto. A teologia da prosperidade apresenta uma imagem utópica da existência humana dentro do conflito entre o bem e o mal. Conflito cósmico entre o bem e o mal. Vou explicar. A teologia da prosperidade apresenta a seguinte ideia: que se eu sou fiel a Deus, nenhum mal vai atingir a minha casa, a minha pessoa, as pessoas que eu amo. Isso não é verdade. Mesmo sendo fiel a Deus em todas as coisas, e não apenas nos dízimos e nas ofertas, mesmo que eu seja fiel em todas as coisas, isso não me garante que eu não vou enfrentar dificuldades aqui nesse planeta. Porque dentro do contexto do grande conflito entre o bem e o mal, e nós que vivemos no palco desse conflito, nós, ao sermos fiéis a Deus, podemos também sofrer consequências. Perseguições, dificuldades, pelo simples fato de querermos fazer a vontade de Deus. E muitos cristãos podem testemunhar isso. Quantas pessoas, para abraçarem a Jesus como Salvador e Senhor, tiveram que deixar uma amizade, às vezes um relacionamento, um casamento. Quantos, ao aceitarem a Jesus, foram rejeitados pelos próprios familiares. Quantas pessoas, para serem fiéis a Deus, perderam o emprego. Quantas pessoas, ao serem fiéis a Deus, foram perseguidas, humilhadas. Quantos cristãos no passado morreram por serem fiéis a Deus? Então essa ideia de que ao ser fiel nos dízimos e nas ofertas, nenhum mal vai me atingir, isso não é verdade. Vejamos os textos bíblicos. Isso é óbvio, mas eu vou mostrar os textos bíblicos. Não vou ler Jó o capítulo 2. Depois leia na sua casa o capítulo inteiro, mas todos nós conhecemos a história. Jó era um homem temente a Deus ou não? Sim ou não? Era fiel nos dízimos e nas ofertas? Sim. Só que Jó não era só fiel nos dízimos e nas ofertas. Era fiel em todas as coisas. E por ser fiel a Deus, queridos, aconteceu o que com ele? Quantos filhos morreram? Hein? Todos. Perdeu a casa, perdeu a saúde, a esposa o tempo todo ficava falando mal dele, perdeu o dinheiro, perdeu as posses materiais, perdeu tudo o que ele possuía. Só não perdeu o quê? A fé em Deus. Nós sabemos que o Senhor Deus permitiu. Deus não foi o causador dos problemas de Jó. Deus permitiu que Jó passasse por aquelas dificuldades. O causador foi Satanás. Deus permitiu que ele passasse por aquilo, para provar para todo o universo que é possível ser fiel a Deus apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Jó é um testemunho público de que a pessoa pode ser fiel a Deus, apesar das perseguições, das calúnias, da doença, das dificuldades. Um outro texto bíblico. Lucas 2, o versículo 7. Ela que é a Virgem Maria, ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ora, queridos, a Virgem Maria era fiel a Deus ou não? Sim ou não? Ora, de todas as mulheres que viviam no planeta Terra naquela época, o Senhor Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Bem-aventurada entre as mulheres. Uma mulher extraordinária. Escolhida para ser a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a teologia da prosperidade, ela que daria a luz ao Salvador do mundo, deveria ter dado a luz aonde? No melhor hospital da época, com os melhores médicos, os melhores enfermeiros, com tratamento VIP.
Mas a Virgem Maria deu à luz num estábulo, perto de vaca, galinha, jumento, porque não havia um lugar para eles na hospedaria. Outro texto bíblico. Mateus 8, versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, versículo 20. O Senhor Jesus era fiel ao Pai ou não? Sim ou não? E ele disse: olha, as raposas têm as suas tocas, têm os seus covis. Os passarinhos têm os ninhos. Eu não tenho nenhum travesseiro. Eu não tenho um lugar para reclinar a minha cabeça. Deixou as mansões celestiais, deixou o trono de glória e veio a esse mundo em humildade para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. As raposas têm as suas tocas, disse Jesus. Os passarinhos têm ninhos, mas eu não tenho nenhum travesseiro para encostar o que? A minha cabeça. Vocês conseguem entender como a teologia da prosperidade é uma tremenda de uma farsa, com o único objetivo de arrancar dinheiro do povo? Aliás, eu deveria ser mais explícito: roubar o dinheiro do povo. Ah, pastor, não estão roubando porque o povo entrega por livre e espontânea vontade. Mas entrega porque são enganados, né? É o tal conto do vigário. Mas espero que a partir de hoje, você que me ouve pela Novo Tempo, você que assiste, você que está pessoalmente aqui, que você não seja mais enganado. Atos 3, versículo 6. Pedro, porém, disse, estava lá um homem pobre, um mendigo, pediu um trocadinho para Pedro. Pedro, porém, disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Vejam bem. Pedro não era um homem rico, longe disso. Mas ele tinha seu próprio negócio. Tinha seus barcos, tinha suas redes, tinha alguns empregados que trabalhavam para ele. Longe de ser um homem rico. Mas ele tinha o seu próprio negócio. Segundo a teologia da prosperidade, Pedro, ao tornar-se discípulo de Jesus, deveria ter ficado bilhardário. Já tinha um próprio negócio. Esse negócio iria crescer assustadoramente, segundo a teologia da prosperidade. Mas o fato é o seguinte, queridos. Pedro perdeu tudo que ele possuía, a ponto de não ter um trocadinho para dar para um mendigo na porta do templo ali. Outro texto. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, versículo 9. O apóstolo Paulo falando: e estando entre vós, ao passar privações. Então algumas coisas faltaram para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era milionário, mas era um homem que tinha uma boa condição financeira. Era um líder entre os judeus, membro do Sinédrio, um homem culto, que tinha sua casa, tinha empregados, era um homem casado, porque para ser membro do Sinédrio, obrigatoriamente tem que ser alguém casado. Agora o apóstolo Paulo, ao abraçar Jesus, ele perde tudo. Perdeu a família, provavelmente, perdeu a casa, sua posição, o seu trabalho, os bens materiais, os empregados, as pessoas que o serviam, perdeu tudo. Por amor a Cristo Jesus. Estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Ainda o apóstolo Paulo, na segunda carta, o capítulo 12, os versículos 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das visões, ou das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Nós não sabemos ao certo o que era esse espinho na carne, queridos. Algumas pessoas dizem que era um problema físico,
outros que era uma perseguição movida por algumas pessoas que sempre estavam ao lado de Paulo. Alguns diziam que era uma pessoa endemoniada que sempre estava atrás de Paulo. Há várias hipóteses, mas nós não temos um claro assim diz o Senhor. Uma hipótese mais provável é que talvez o apóstolo Paulo tivesse um problema na visão. Mas eu também não posso afirmar isso. O fato é que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que de alguma forma atrapalhava a sua vida. Ele estava descontente com aquele espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. 3 vezes. Então ele me disse, Deus respondeu a oração, a minha graça te basta. Como é que o Senhor Deus atendeu a oração de Paulo? Disse sim ou disse não? Disse não. Paulo 3 vezes pediu que Deus tirasse aquele espinho da carne. E Deus disse não. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo Paulo conclui então. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo sofreu fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias. Você consegue enxergar como a teologia da prosperidade é uma farsa? O apóstolo Paulo, para seguir a Cristo, abandonou tudo que ele possuía. 2 Timóteo 3, o versículo 12. Ora, todos, vejam bem queridos, todos, não apenas alguns não, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você, ao abraçar a Jesus como Salvador e Senhor, não teve que abrir mão de nada, questione a sua conversão. Repito, se ao abraçar a Jesus como Salvador e Senhor, ou para ser cristão, você não teve que abrir mão de nada, você pode parar hoje e questionar a sua conversão. É impossível abraçar a Jesus como Salvador e Senhor e não sofrer algum tipo de perseguição. É impossível ser verdadeiro cristão sem ter que abrir mão de algumas coisas. Pode ser um relacionamento, uma amizade, um trabalho, vícios com certeza. Ao abraçar a Jesus como Salvador e Senhor, eu tive que renunciar a muitas coisas, por amor a Cristo. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Terceiro ponto. A teologia da prosperidade distorce a essência dos ensinamentos de Cristo. Há um âmago nos ensinamentos de Jesus. A teologia da prosperidade distorce os ensinamentos de Cristo. Vejamos. Mateus 10, os versículos 9 a 10. Não vos provereis de ouro nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus mandou os discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho. E disse que não era nem para levar bolsa. Não era para levar ouro, nem prata. Era para sair com a roupa do corpo, para pregar o evangelho. Mas Jesus disse, a comida do dia a dia vocês vão ter. Um lugarzinho para dormir, vocês vão ter. Fora isso, não se preocupem. Note quão diferente é o discurso de Jesus com o discurso das igrejas que pregam teologia da prosperidade. Filipenses 3, os versículos 4 a 9.
Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, os versículos 4 a 9. Bem que eu poderia confiar também na carne. Confiar na carne é confiar em si mesmo. Se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí o apóstolo Paulo diz porque ele poderia confiar em si mesmo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Era um orgulho ser da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, ou seja, ele era hebreu, o pai era hebreu, o avô, o bisavô. Linhagem o quê? Pura. Hebreu de hebreus. Quanto à lei fariseu, hoje o termo fariseu é usado de forma pejorativa. Mas era um grande orgulho, status social e religioso, ser um fariseu. Hoje usamos o termo fariseu de forma pejorativa. Mas era um orgulho para o verdadeiro israelita, verdadeiro judeu, ser o quê? Um fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio. Algumas traduções dizem esterco. E o termo no original é esterco, mas não é bem esterco, é um negócio um pouco pior do que esterco. É esterco, é a mesma coisa, mas a palavra é um pouquinho pior. É isso que você está pensando mesmo. O apóstolo Paulo diz, olha, tudo que eu tinha, eu perdi por amor de Cristo. Só que eu descobri que tudo que eu tinha era esterco, era titica. Porque agora eu ganhei a Cristo. E sou achado nele. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada da fé. Então o apóstolo Paulo perdeu tudo o que ele possuía para seguir a Cristo. Mateus 6, os versículos 2 a 4 e Mateus 6, 19 a 21. Vamos ler o texto aqui. Mateus 6, os versículos 2 a 4. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Quem tem fé de 5? Quem tem fé de 10? Quem tem fé de 50? Né? 5 reais, 10 reais, 50 reais. Quem tem fé de 1.000 reais? Isso vai contra o ensinamento bíblico. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O texto que eu li, a frase que eu li do Bispo Macedo, diz que quando nós devolvemos o dízimo, nós gozamos de toda a plenitude da terra. É o que ensina o Bispo Macedo e as igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Jesus veio e diz o contrário. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se eu quero gozar a plenitude da terra, aqui estará o meu coração. Se eu quero a vida eterna, o meu coração vai estar na vida eterna. O que eu quero? Esse mundo ou a vida eterna? 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro, não é pecado ter dinheiro, queridos. Abraão era rico ou pobre? Milionário. Davi, pastor de ovelhas, mas depois como rei de Israel, milionário. Salomão, rico ou pobre? Milionário. José de Arimateia, rico ou pobre? Milionário.
Nicodemos, milionário, dizem alguns estudiosos, não é a Bíblia que diz isso. Alguns estudiosos afirmam que Nicodemos possuía dinheiro para sustentar Israel por 10 anos. Repito, alguns estudiosos dizem que Nicodemos possuía dinheiro para sustentar todo o país por 10 anos. Pagar aluguel, impostos, educação, medicamento, alimentação, para toda a nação por 10 anos. Só que um dia, conversando com Jesus, Jesus mandou Nicodemos dar quanto dinheiro para os pobres? Nem um centavo. Conversando com um jovem rico uma vez, Jesus mandou que o jovem rico desse todo o dinheiro para os pobres. Já conversando com Nicodemos, que era muitas vezes mais rico do que o jovem rico, Jesus não pediu para que Nicodemos desse nenhum centavo para os pobres. Por quê, queridos? Nicodemos possuía dinheiro, não era escravo do seu dinheiro, não amava o dinheiro. O problema não é quanto você tem, o problema é onde está o seu coração. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, desde que você tenha conquistado esses bens de forma honesta, com o suor do seu rosto. O problema é onde está o seu coração. Ah, pastor, a maioria de nós que ouvimos a palestra nesse momento, somos pessoas de baixo poder aquisitivo. Somos pessoas humildes, pastor. Não precisa tocar nesse assunto. Preciso sim. Porque, insisto, o que está no foco aqui, não é quanto dinheiro você tem, é onde está o seu coração. Eu conheço homens milionários, que têm 4, 5, 6, 8, 10 automóveis importados. E o coração deles está nos bens materiais. Por outro lado, eu conheço pessoas que têm um fusquinha, mas a vida deles é fusquinha. Eu conheço pessoas que têm centenas de imóveis pelo Brasil e pelo mundo afora. E o coração deles está nos bens materiais. Agora, eu conheço também pessoas que têm um terreno de 10 por 25, sem escritura definitiva. Aliás, é meio lote, 5 por 25. Sem escritura definitiva. E a vida dele é aquilo ali. Então não importa quanto você tem. Você pode ser milionário e temente a Deus. Nicodemos é um exemplo. Milionário. Mas o seu coração não estava nos bens materiais. O que faltava para Nicodemos era só o batismo. Por isso que Jesus apelou, não é? Em João capítulo 3, para que ele fosse o quê? Batizado. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, o versículo 10. Mais um ponto importante. A teologia da prosperidade desvirtua o amplo espectro da obediência cristã. Vejam só. A ênfase da teologia da prosperidade é a obediência em relação a dízimos e ofertas. Aliás, eu acho até estranho, porque as mesmas igrejas que ensinam que o Antigo Testamento foi abolido, continuam insistindo em relação a dízimos e ofertas. E toda a doutrina em relação a dízimos e ofertas está baseada no Antigo Testamento. Então, as leis de Moisés em relação a dízimos e ofertas, essas valem. As leis do Antigo Testamento em relação à guarda do sábado, por exemplo, essas não valem mais. Só vale o que interessa para o bolso do pastor. Então insistem. Não, vocês têm que ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Isso é doutrina do Antigo Testamento. Pouco citada no Novo Testamento. Eu creio que nós devemos ser fiéis sim nos dízimos e nas ofertas. Só que a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel em todas as coisas. Se o camarada é fiel nos dízimos e ofertas e adúltero, Deus vai abençoá-lo. O camarada devolve dízimos e ofertas e é viciado em drogas. O camarada é fiel em dízimos e ofertas e é ladrão. É que uma vez eu estava numa igreja, na zona leste de São Paulo, e uma senhora chegou toda animada lá, numa série de conferências. Pastor, hoje eu trouxe uma boa oferta para a igreja. Você é amém, irmã? Eu vou entregar para o senhor, não, para mim não.
Entrega para o tesoureiro da igreja. Olha, é uma oferta de gratidão. Que bom, qual foi a bênção? Olha, pastor, os últimos 3 assaltos a banco que meu filho fez, deu tudo certinho. Então, toda essa oferta aqui de gratidão, não é? Porque deu tudo certo até agora. Aí eu falei, olha, irmã, eu acho que a senhora devia levar esse dinheiro para outro lugar, porque vai ser meio complicado, né? Mas, queridos, há pessoas que pensam assim, é só devolver o dízimo e a oferta, e o restante liberou geral. Vamos ver o que é que Deus fala, o que é que a Bíblia fala, queridos, sobre esse leque, esse espectro grande a respeito, né, da guarda dos mandamentos, da obediência a Deus. Vamos ver aqui. Mateus 5, 21 a 24. Mateus 5, 21 a 24. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão será sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão será sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo. Já estudamos esse assunto no inferno de fogo numa aula anterior. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Se ao chegar à igreja, antes de dar uma oferta, você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, ou vice-versa, Jesus disse, deixa a oferta no canto. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois você volta e devolve a oferta. Você já viu alguém ensinando isso nas igrejas por aí? Dizendo, irmão, a tua oferta não tem nenhum valor para Deus se você está brigado com alguém. A igreja vai aceitar o dinheiro. Se for uma igreja honesta, vai até utilizar o dinheiro de uma maneira honesta. Se essas igrejas por aí que amarram põem um dinheiro dentro de um saco de lixo, amarra a boca do saco de lixo, põe nas costas e sai correndo, aí não acreditam muito não. Mas mesmo que você dê um dinheiro para uma boa causa, e o dinheiro que vai ser utilizado de maneira honesta, no teu relacionamento com Deus não valeu nada. Porque Jesus disse, está obrigado com alguém? Quer dar uma oferta? Antes, você se reconcilia com seu irmão. Depois você vem e traz o quê? A oferta. Malaquias, eu vou ler aqui o capítulo 1. Normalmente, quando se fala em dízimos e ofertas, só é citado o final do livro de Malaquias. Só que o livro do profeta Malaquias é um todo, é um sermão, é um discurso, que tem começo, meio e fim. Vamos entender esse amplo espectro da obediência divina. Vamos entender no próprio livro do profeta Malaquias que não é só devolver dízimos e ofertas, não. O que Deus está exigindo através do discurso do profeta Malaquias é obediência em todas as coisas. Vamos ver aqui. O ideal seria ler o livro todo num tempo, depois ler em casa. Em 15 minutinhos, 20 no máximo, você lê todo o livro. Malaquias 1, o versículo 6. Malaquias 1, o versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, é Deus falando, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Então notem, a primeira repreensão no livro do profeta Malaquias é para os sacerdotes, os pastores da época. O capítulo 2, o versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Então os líderes estavam sendo o quê? Parciais ao apresentarem a lei, e não estavam andando de acordo com os princípios divinos. Versículo 11 do mesmo capítulo.
Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e casou com a adoradora de Deus estranho, julgo desigual. O povo do Senhor estava se misturando com o quê? Pessoas pagãs. Julgo desigual que a Bíblia o quê? Condena. Versículos 14 e 15. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Malaquias 3, os versículos 3 e 7. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles estarão ao Senhor justas ofertas. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí no versículo 8 em diante diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vejam. Quando há a promessa em Malaquias, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Vejam bem, queridos, essa é a conclusão do sermão. A promessa dada por Deus, através do profeta Malaquias, não é a bênção só para quem devolve dízimos e ofertas. Leia o livro todo. A primeira repreensão é para os pastores da época, que estavam sendo desonestos ao aplicarem a lei. Depois ele faz um apelo para que os homens sejam fiéis à verdadeira esposa. Aí ele faz um apelo para que todos sejam purificados. Faz um apelo para que guardem toda a lei. Aí Deus faz um apelo para que eles sejam fiéis também nos dízimos e nas ofertas. Vejam, queridos, há um leque de obediência. Não é só dízimos e ofertas. E aí vem a promessa. Para quem? A promessa é quando o pastor é honesto, quando você é fiel à esposa, quando a sua vida está pura, quando você guarda todos os 10 mandamentos, quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas. E aí então Deus diz, então você ore, e eu vou abrir as janelas do céu. Não é para quem devolve dízimos e ofertas não, queridos. É para quem além de devolver dízimos e ofertas, é fiel em todas as coisas. E insisto, e mesmo sendo fiel, eu posso sofrer o quê? Dificuldades nesse planeta. Malaquias 3, 8 a 12. O versículo 8 eu já li. Vou ler o 9 em diante. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dias na casa do tesouro. Insisto, essa é a conclusão do sermão. Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, veja a promessa, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mas queridos, vamos comparar essa frase com Deuteronômio. Porque na verdade Malaquias aqui, Deus está repetindo através do profeta Malaquias, o que já havia dito no Pentateuco. Vamos ler Deuteronômio, o capítulo 11. Deuteronômio, o capítulo 11, vou ler os versículos 1, 8, 13 e 14. Versículo 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Versículo 8.
Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Versículos 13 e 14. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Vou ler agora Deuteronômio 28, os versículos 1, 8 e 13. Deuteronômio 28, os versículos 1, 8 e 13. Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 8. Versículo 8. O Senhor determinará. Quem determina é Deus, não é o pastor. Eu determina coisa nenhuma, meu irmão. Quem determina é Deus. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra, que te dá o Senhor teu Deus. Versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Vocês já ouviram essa frase em culto evangélico ou não? Já ouviram essa frase na Universal, na Renascer, na Paz e Vida? Na outra lá do cunhado do bispo, qual é o nome da igreja mesmo? Até esqueci lá. As igrejas pregam isso por aí. Irmãos, nós somos a cabeça e não a cauda. Já ouviram isso ou não? É só que o texto diz, queridos, que é cabeça e não cauda quem guarda os 10 mandamentos do sábado. Agora, por ignorância ou por desonestidade, é mais desonestidade que ignorância, ensinam que o sábado foi abolido. Esse é o tema da aula de amanhã. Mas ao mesmo tempo dizem, irmãos, nós somos a cabeça e não a cauda. Tira o texto do contexto. Porque dentro do contexto de Deuteronômio, o capítulo 28, capítulos 11 e 28, a bênção vem para quem guarda os 10 mandamentos. E o 4º mandamento manda guardar o sábado. Você vai ser cabeça e não cauda. Eu volto para o versículo 13. Só lê a primeira parte. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e nem embaixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não tem esse negócio de bênção sem guardar o sábado, queridos. Só é cabeça, segundo a palavra de Deus, quem guarda os 10 mandamentos do sábado. Vocês conseguiram entender como a teologia da prosperidade é uma farsa? Aliás, acho até interessante. É o cúmulo da hipocrisia. Colocarem a arca da aliança dentro da igreja e colocar os pedidos ali ao lado da arca da aliança e oram perto da arca da aliança. Queridos, o coração da arca da aliança são os 10 mandamentos. A arca da aliança era simplesmente um receptáculo para guardar o quê? A lei do Senhor. Adoram ali a arca, oram, né, diante da arca. É até bonito a arca da aliança, os 2 anjos ali, bonito aquilo. Mas queridos, e o coração da arca? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Aí isso eles ensinam que foi abolido. Veja que ignorância, que hipocrisia, que loucura. Oram ali mostrando a arca e ao mesmo tempo dizem que a lei foi abolida. O coração da arca, queridos, o centro da arca, é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Amanhã, à noite, próxima aula, eu vou falar sobre a lei de Deus e o 4º mandamento. E vou mostrar para vocês que a verdadeira arca da aliança está no céu. E dentro da arca da aliança estão os 10 mandamentos. As 2 tábuas com os 10 mandamentos. Próxima aula, você não deve perder. Vou falar rapidamente agora, queridos, sobre a verdadeira fidelidade cristã. Deu para entender que a teologia da prosperidade não tem base bíblica. Eu estava no restaurante algum tempo atrás, conversando com uma pessoa de uma outra denominação,
E essa pessoa me disse, pastor, eu aprendi na minha igreja que pelo menos 80% da Bíblia fala em dinheiro. Mas que Bíblia é essa? Eu perguntei para ele, mas que Bíblia é essa? Porque tudo hoje nas igrejas gira em torno de dinheiro. Alguns são até assustados porque nós não tiramos nenhuma ofertinha aqui, nenhuma noite. Não tiramos mesmo. O único culto onde as pessoas têm o privilégio de devolver dízimos e ofertas na igreja adventista é o sábado pela manhã. É justo devolver o dízimo e devolver as ofertas a Deus. Mas tem que ser fiel em todas as coisas. Vou mostrar agora dentro da Bíblia o que é a verdadeira mordomia cristã. A verdadeira fidelidade cristã. Vejam só. Vou mostrar os princípios. Porque entendo que o princípio é mais importante. Qual é o princípio bíblico da verdadeira fidelidade? Não só em relação ao dinheiro. É o dinheiro, os talentos que Deus me dá, o tempo, o templo do Espírito Santo que é meu corpo. Não é só dinheiro. É o dinheiro, o tempo, os talentos, o meu corpo. Princípios. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e o que neles habitam. Primeiro ponto, tudo pertence a Deus. Isso é um princípio. Tudo já é de Deus. Então não tem um toma lá da cá, tudo já é de Deus mesmo. Ele colocou 100% na sua mão, mas tudo é dele. Mas ele pegou o que era dele e pôs nas suas mãos. E só pede como prova da sua fidelidade que você devolva 10%. Como dízimo ao Senhor. Ele não precisa do seu dinheiro, queridos. Tudo pertence a Deus. É só uma prova de fidelidade. Ageu 2, versículo 8. O Senhor Jeová diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, as ruas do céu são de ouro. O material mais simplesinho que tem no céu é ouro. Tem tanto ouro no céu que pavimentaram as ruas de ouro. O Senhor Deus diz, minha é a prata, meu é o ouro. Ageu 2, versículo 8. Outro princípio. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou o reino de Deus, e a sua justiça. E todas estas coisas o serão acrescentadas. Qual é o princípio? Buscar em primeiro lugar a Deus. Eu estava no Rio Grande do Sul. Eu não sou gaúcho, eu sou paulistano. Tem a cara de sulista, não é? Eu nasci e me criei em São Paulo, no bairro de Ipiranga. Também não sou filho de alemães, como alguns me perguntam. Eu sou filho de portugueses e russos. E não tenho nada contra os alemães. Mas eu sou paulistano, filho de português e russo. Eu estava trabalhando no Rio Grande do Sul. E fui convidado para almoçar na casa de um homem muito rico. Mais rico mesmo. A esposa era temente a Deus, os filhos eram tementes a Deus. Mas o homem não tomava uma posição ao lado de Jesus. Fui convidado então para conversar um pouquinho com ele, né? Passamos uma tarde juntos. Então eu fui almoçar na fazenda desse homem, uma das fazendas. Almoçamos, depois saímos um pouquinho à tarde ali, né, pela fazenda. Depois de alguma conversa, nós paramos ali num patamar um pouco mais elevado. E aquele homem me disse, Roberto, você consegue enxergar aquela montanha ali? Está vendo aquela montanha lá embaixo? Eu olhei assim, claro, enxergo sim. Ele me disse, tudo que você puder enxergar, até aquela montanha é meu. Está vendo aquele lago ali? Atrás do lago não tem um bosque. Atrás do bosque não tem uma colina. Tudo que você chegar nessa direção é meu. Está vendo ali a minha pista de pouso? Está vendo meus aviões ali, os meus jatos? Não tem um rio ali? Ele foi apontando. Você está enxergando? Tudo que você puder enxergar nessa direção é meu. Aí ele apontou na outra direção, mesma coisa. Apontou para os 4 pontos cardeais. E me disse, tudo que você puder enxergar, até onde, né, a sua visão puder alcançar, tudo me pertence. Dentro da fazenda do homem, tinha 3 vilarejos.
3 pequenas cidades dentro da fazenda do homem. A companhia elétrica era dele, a companhia de esgoto era dele, a loja de implementos agrícolas era dele, o barzinho era dele, o restaurante era dele. As 3 cidades pertenciam ao homem. As 3 cidades estavam dentro da fazenda desse homem. O posto de gasolina, todo mundo trabalhava para ele. Ele mal sabia o que tinha. Ele me disse, olha, tudo que você puder enxergar é meu. Eu disse, olha, eu vejo que o senhor é um homem muito rico. Eu sou mesmo, ele disse. Olha, eu queria perguntar para o senhor uma coisa. Quanto que o senhor tem nessa direção aqui? Nessa direção, o senhor tem o quê? Eu vejo que norte, sul, leste, oeste, né? Onde eu posso enxergar aqui, o senhor é um homem muito rico. Eu quero saber quanto que o senhor tem nessa direção aqui. Um outro testemunho simples. Eu dirigi uma programação em São Paulo. Uma semana de oração. E durante a semana, uma senhora, adventista do 7º dia, me abordou à saída da igreja e pediu que eu visitasse o seu patrão. Esse é o tipo do pedido complicado. É muito comum irmãs, especialmente, chegarem para o pastor dizendo, pastor, visita meu esposo. É claro, vamos visitar, mas o seu esposo quer a visita? Porque eu preciso saber se a outra pessoa quer a visita ou não. Ah, pastor, eu quero que o senhor visite meu filho. Tudo bem, eu vou lá, mas o seu filho quer a visita? Agora, veja a situação, não era nem parente, era o patrão. Aí eu perguntei, irmã, mas o seu patrão quer me receber? Não falei com ele ainda não, mas então, irmã, não, mas eu vou conversar com ele, ele precisa de uma visita de um pastor. Eu vou conversar com ele, amanhã eu dou a resposta para o senhor. Na noite, disse que o patrão queria conversar comigo. No final de semana eu fui à casa dele. Toquei a campainha. Nossa irmã atendeu a porta. Eu entrei. Não quis reparar, mas não tinha como não entrar na casa e não reparar os vários automóveis importados que o homem possuía. Entrei, me assentei na sala, o homem chegou, nos cumprimentamos. Para vocês terem uma ideia, esse homem tinha, entre outros bens materiais, um jato particular, que pagou milhões de dólares. A esposa ficou enferma. E a esposa disse que tinha que ir uma vez por semana para a América. Fazer um tratamento com um médico especialista lá. Ele comprou um outro jato para a mulher uma vez por semana para a América. Ah, precisa aí, querido? Então, em vez de comprar bilhete de avião toda semana, eu vou comprar um avião para você. Vocês terem uma ideia do poder aquisitivo desse homem. Eu fiquei com ele uns 15 minutos. Ele chorou 14 sem parar. Ele me disse, pastor, eu não sei quanto dinheiro eu tenho. Não sei. Eu tenho empresas na Alemanha, na Austrália, nos Estados Unidos, no Chile. Eu nem sei o que eu tenho de verdade. Mas uma coisa eu sei. A minha filha, de 16 anos, fugiu com um homem casado de mais de 40. E meu filho, de 14 anos, está até aqui na cocaína. Eu daria tudo o que eu tenho por um dia de paz e alegria. Eu daria tudo o que eu tenho por um dia de paz e de alegria. Qual é o princípio? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas que forem necessárias para a tua vida serão o quê? Acrescentadas. Mateus 6, 33. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas, ou seja, é para devolver dízimo e oferta sim, mas não deve esquecer o mais importante, o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Isso é um princípio. Não adianta devolver dízimo e oferta, esquecer a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus disse, devolvam o dízimo, devolvam ofertas, mas não esqueça o mais importante, a justiça, a misericórdia e a fé. Outro princípio,
Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Nem para ganhar alguma coisa em troca, né, irmãos? Então não é nem por tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso é um princípio. Eu vou doar a Deus, não por necessidade, não por tristeza, não porque eu sou obrigado. Deus só aceita e ama aquele que dá com alegria. Provérbios 3, versículo 9, é um outro princípio. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu preciso dar o melhor que eu tenho para Deus. O melhor da minha vida, do meu tempo, dos meus talentos. Eu tenho dito, e posso dizer para essa igreja e para todos que me ouvem, no Brasil e fora do Brasil. A minha casa, por exemplo, não pode ser melhor do que a casa de Deus. Eu não posso ter mais conforto na minha casa do que na igreja. Se isso acontece, está alguma coisa errada. O princípio foi quebrado. Eu tenho que honrar a Deus com o melhor. Se a minha casa é melhor do que essa igreja aqui, está alguma coisa errada com o princípio. Nós estamos quebrando o princípio bíblico. Se eu fico mais confortável em casa do que aqui, está alguma coisa errada. Se é mais agradável ficar em casa do que na igreja, está alguma coisa errada. Eu preciso dar o melhor para Deus. É um princípio, Provérbios 3, versículo 9. Eu tenho que ser fiel nos dízimos e nas ofertas, mas tenho que ser fiel em todas as coisas. E mesmo sendo fiel, eu posso sofrer as consequências do mundo de pecado que eu vivo. Eu sou um pastor. Terminada a palestra, vou pegar meu automóvel junto com o pastor Anderson Calado. E vamos embora para Rio Preto, pertinho, 15 quilômetros só. Ora, nós podemos bater o carro hoje à noite? Sim. Posso morrer hoje? Sim. Posso ter uma parada cardíaca hoje? Sim, espero que não, né? Mas para morrer basta estar vivo. Então essa ideia de que devolvendo dízimos e ofertas não vou ter nenhum problema, já vimos que é tudo que? Farsa. Não resiste ao estudo da Bíblia. Eu tenho que ser sim fiel em todas as coisas. Com o meu tempo, com o meu dinheiro, com os meus talentos, com o meu corpo. Devo ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas não me esquecendo de todos os mandamentos de Deus. Encerro dizendo o seguinte. Eu vi uma história quando eu era criancinha, lá na igreja do Ipiranga, lá em São Paulo, há muitos anos atrás, eu nunca esqueci. É uma história que eu conto para crianças, mas vale para todo mundo. Uma criancinha, um menino, ganhou da mamãe 2 moedinhas. Vamos imaginar que fossem 2 moedinhas de R$1. Então ele recebeu R$2. 2 moedas exatamente iguais. E a mamãe disse, olha filho, essa moedinha de R$1 é sua. E a outra moedinha é de Jesus. Quando você for à igreja, no sábado pela manhã, você devolve essa moedinha como oferta ao Senhor. Aqui as 2 moedinhas. Uma é sua, a outra é de Jesus. Ele pegou as 2 moedinhas e saiu de casa contente, com as 2 moedinhas na mão. E ficou pensando, o que eu vou fazer com a minha moeda? Compro uma fruta? Compro figurinhas? Guardo? Porque a semana que vem a mamãe vai me dar mais alguma coisa, eu vou ajuntando um dinheirinho e compro um brinquedo depois. Ficou imaginando o que ele ia fazer com a sua moeda. Bom, tenho 2 moedinhas. Uma é minha, outra é de Jesus. A moedinha de Jesus eu vou devolver na igreja no próximo final de semana. A outra moedinha é minha. O que eu vou fazer com ela? E as 2 moedinhas na mão. Foi andando com as 2 moedinhas pelas ruas. De repente ele tropicou. Perdeu o equilíbrio. E uma das moedinhas caiu da sua mão. E ele correu atrás da moedinha. A moedinha foi rolando e caiu no bueiro. Aí ele olhou triste e começou a chorar. Lá se foi a moedinha de Jesus. Normalmente é o primeiro dinheiro que vai a moedinha de Jesus, né, irmãos? Vamos ser fiéis em todas as coisas. Com o nosso corpo, vamos honrar a Deus. Com o nosso tempo, vamos dedicar tempo da nossa vida para estudo da Bíblia, para a leitura de bons livros, para a pregação do Evangelho, para fazer o bem.
Vamos usar os talentos que Deus nos deu para ajudarmos o próximo. E vamos pegar parte do dinheiro que pertence a Deus, tudo é de Deus. Parte, o dízimo, nós vamos devolver como prova do nosso amor para com Deus. E vamos dar ofertas, de acordo com aquilo que nós estamos propondo em nosso coração. Dando com alegria. O apelo que eu faço é que todos nós, que estamos aqui hoje à noite, os que nos ouvem pela Novo Tempo, e os que nos assistem via internet, tomem a decisão. A decisão de ser fiéis a Deus em todas as coisas. Vamos colocar em pé e vamos orar. Amado Pai Celestial, estudamos dentro da Tua Palavra a teologia da prosperidade, que é uma falsa doutrina que está envenenando uma grande parte das igrejas chamadas cristãs. Mas agora nós conhecemos a verdade. E nós não queremos mais ser enganados. Mais do que isso, nós queremos advertir outras pessoas para que aceitem única e exclusivamente o que está escrito na Tua Palavra, Senhor. Apenas o assim diz o Senhor. Apenas o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Também estudamos um pouquinho a respeito da verdadeira mordomia cristã, da verdadeira fidelidade cristã. E nós queremos ser fiéis, Senhor, em todas as coisas. Queremos guardar todos os mandamentos. Inclusive, queremos ser fiéis também nos dízimos e nas ofertas. Mas também queremos honrar ao Senhor através do nosso corpo, do nosso tempo, dos nossos talentos. Queremos ser fiéis, Senhor, nos mínimos detalhes, o tempo todo, em todas as coisas. Para que tenhamos certeza absoluta de que acima desse mundo mau, receberemos das Tuas mãos a coroa da vida eterna. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelas verdades que temos aprendido em cada aula. Dá-nos coragem, Senhor, para tomarmos uma posição ao lado da verdade. Abraça-nos nesse momento, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os mandamentos de Deus, a lei do amor. E vamos estudar um pouco sobre o quarto mandamento. Você não pode perder essa aula em hipótese alguma. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Cristo. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.